um assunto tão importante, tão necessário para os dias atuais, onde as doutrinas bíblicas às vezes estão ficando de lado, ou não se sabe nem exatamente quais são as doutrinas ou as doutrinas fundamentais da fé cristã. É sobre isso que nós queremos falar com você. Os 5 fundamentos da fé cristã. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Escola Bíblica da Família. Meu nome é Adalberto Campos, eu sou um dos pastores aqui da família Barueri e quero lhe convidar a continuar conosco para que você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Muito bem, vamos para a introdução de nossa lição? Os 5 fundamentos da fé cristã. Ponto importantíssimo para o avanço, para o crescimento de nossa vida cristã, para nossa caminhada cristã, não é? Os 5 fundamentos da fé cristã é muito importante. E vamos introduzir esta lição na aula de hoje, trazendo um pouquinho de conteúdo histórico. Já quero de antemão falar aos irmãos aqui, participar vocês, que o meu objetivo não é me fundamentar na questão histórica, tem muita coisa, nós vamos falar de algumas questões de história da civilização, como um todo, e nosso propósito não é nos deter sobre isso, eu quero apenas introduzir o porquê chegamos aos fundamentos, aos 5 fundamentos da fé cristã, tá bem? Eu quero iniciar esse momento aqui da nossa aula também agradecendo pelo Marcão. Marcão é membro de nossa igreja, é membro da família Barueri, ele é líder da cantina juntamente com a Milena ali, e na sua atividade ele é professor de geografia, e quando você pensa em geografia, você pensa em história. E eu liguei para ele, aliás, ele ligou para mim, eu mandei um recado, ele me ligou me dando apoio aqui, me dando um suporte para que eu pudesse colocar as minhas ideias históricas em ordem. Então eu estava com ideias sobre a Revolução Francesa, pensando na questão do movimento fundamentalista, tinha para falar do iluminismo e estava emaranhado na minha mente todos esses princípios ou todas essas fases históricas, né? E ele me ajudou colocando ordem, dando um mapa para mim a respeito disso. Então, Marcão, obrigado pelo suporte, obrigado por me orientar aí, viu? Deus abençoe a tua vida. Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Nosso objetivo é falarmos sobre os 5 fundamentos da fé cristã. Uma pergunta muito importante como introdução para isso. Quando e por que surgiu os 5 fundamentos da fé cristã? Qual o objetivo? Por que alguns irmãos em algum momento resolveram fazer ou determinar os 5 fundamentos da fé cristã que nós trabalharemos no decorrer das próximas 5 aulas? Pois bem, esse conceito ele surgiu no início do pós-modernismo. A nossa base histórica, né, o início da nossa base histórica que nós queremos trazer aqui para os irmãos, está em meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, tendo seu início na Inglaterra. E logo na sua segunda etapa, ela invadiu todo o velho continente, invadiu toda a Europa a Revolução Industrial. A principal particularidade da Revolução Industrial é que ela trouxe uma substituição do trabalho artesanal, do trabalho de campo que as pessoas desenvolviam, para o trabalho maquinário, ou seja, as pessoas trabalhavam nas lavouras, no artesanato, nos trabalhos manuais. Evidentemente, Revolução Industrial, ela trouxe as pessoas para a indústria. E isso foi um movimento extremamente forte em meados do século XVIII, XIX e XX, como a gente vai ver um pouquinho logo a seguir. A Revolução Industrial, ela é dividida, não é, em 3 etapas. Então nós observamos 3 etapas na Revolução Industrial. A primeira etapa ela está entre 1760 e 1860, com a indústria do tecido, com a energia a vapor, a energia utilizada nestes séculos, né, neste século, aliás, era a energia a vapor. Ficando a Revolução Industrial, a sua primeira etapa, ela fica limitada na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque na Inglaterra haviam as pessoas de grande posse, eram, sem dúvida nenhuma,
foi um dos principais países, ou o principal país neste momento. Então, a sua primeira etapa, a Revolução Industrial, ela se limita na Inglaterra, entre os anos de 1760 e 1860. A sua segunda etapa, ela se dá entre 1860 e 1900. Então, ela está aí invadindo o século XIX, né? Começando no finalzinho do século XVIII, onde países como a Alemanha, países como a França, países como a Rússia e a Itália também se industrializaram. Com o emprego agora do aço, com a energia elétrica, agora nós já temos energia elétrica, agora os combustíveis fósseis já são utilizados, os combustíveis, os derivados de petróleo já estão sendo utilizados. Com isso, a Revolução Industrial, ela ganha um novo tom. Com isso, a Revolução Industrial, ela ganha uma nova força. Perceba que na sua primeira etapa ela estava limitada na Inglaterra, na sua segunda etapa ela já está se expandindo para toda a Europa, e não apenas para a Europa, chegando até mesmo nos Estados Unidos, que é onde a gente vai desenvolver o nosso tema, os 5 fundamentos da fé cristã. Isso é muito importante. E a terceira etapa, deixa eu falar só, apresentar para vocês a terceira etapa e vou voltar para o período da segunda etapa. A terceira etapa, ela se dá no século XX e século XXI, ou seja, nós estamos de uma certa forma na Revolução Industrial. Se prefere alguns historiadores tratar como a Revolução Tecnológica nesse período. Então, a Revolução Industrial, ela é considerada ou é tratada em 3 fases. A primeira etapa entre 1760 a 1860, século XVIII, né? Não é verdade? E já no século XIX, entre 1860 e 1900, a segunda etapa ali entre meados do século XIX, já expandindo para toda a Europa e Estados Unidos. E a terceira, século XX e século XXI. A nossa segunda etapa da Revolução Industrial, que nós queremos ficar neste contexto, não é? Ela é marcada pela Revolução Francesa. E a segunda etapa da Revolução Industrial, ela é marcada pelo modernismo. Perceba que a sociedade estava saindo do modernismo, que antes disso era o período medieval, saindo do período da era medieval para o modernismo e agora para o período pós-moderno, que é marcado na segunda etapa da Revolução Industrial. Com o pós-modernismo, nós temos uma considerável mudança nos movimentos artísticos, filosóficos, cultural de toda a sociedade. A sociedade de então, saindo da era medieval, entrando para o modernismo, ela era acostumada a um sistema onde a igreja era o centro de tudo. A igreja católica, tá certo? A igreja romana, ela era o centro de tudo. Agora, nós temos a reforma protestante, não é? Então, com a reforma protestante, a sociedade, ela deixa de ser subjugada pela igreja, onde o indivíduo, ele tem o direito, ele compreende, entende o direito de exercer a sua capacidade de juízo e de buscar crescimento, prosperidade. Até então, período medieval e período moderno, aí, meados, aí, evidentemente não é um todo, a Igreja Católica controlava tudo. Então, o homem ele era controlado pela Igreja Católica. Seu pensamento, a sua cultura, a sua filosofia, o seu meio artístico, chamado até esse período chamado como Idade das Trevas. É algo bastante interessante sobre isso. Mas eu não quero falar de história, não sou professor de história. Aliás, eu não quero não, quero falar, preciso falar, mas eu não sou professor de história, não sou totalmente competente para isso. Se você quiser saber mais disso, certamente você vai encontrar vídeos melhores para ouvir sobre esse período. Ou então, pergunte para o Marcão. Vamos lançar essa campanha. Hashtag pergunta para o Marcão. E se você quiser saber de história, fale com ele ali. Então, nesse período do pós-modernismo, ele surge, né, com o avanço industrial, as famílias, elas deixam as suas tradições. Perceba que no período moderno, as famílias, elas viviam em fazendas. As famílias, de uma forma geral, eram agricultores e o seu trabalho era artesanal. Com a vinda
da Revolução Industrial, as famílias saem do campo e migram para as cidades. Elas deixam os seus trabalhos de campo para trabalharem na indústria, trazendo uma grande mudança para a família, trazendo uma grande mudança para a tradição da família, que isso só vai desencadear de uma forma mais veemente já no pós-modernismo. Por quê? As famílias nas suas fazendas, elas cultivavam as suas tradições. Então, as famílias eram compostas pelos pais, filhos, sobrinhos, netos, avós, tios, aquelas famílias muito grandes. Agora, quando as famílias elas saem do campo e vão para a cidade, as famílias ficam menores. As famílias começa a haver na sociedade um trabalho filosófico mais individualista, dando direito aos pensamentos, aos pensadores, tem o seu valor, evidentemente, a respeito disso, mas as famílias deixam suas tradições em busca de um novo, fazendo com que o homem se torne o centro da verdade. Se quando vivia em comunidade, aquela comunidade, as suas tradições, inclusive o seu princípio de fé, que é o que nós queremos tratar aqui, tudo isso ele era regido mediante aquele grupo, a forma que aquele grupo via, já com a reforma protestante, com a liberdade que se tinha, com a possibilidade de se ter a leitura da Bíblia. Então, isso tudo era fundamentado. Agora, com o distanciamento das famílias, ou com as famílias se tornando menores, elas perdem essa tradição e agora o homem se torna o centro de tudo. Surgindo um movimento bastante importante na era pós-moderna chamado de iluminismo, que dizia que a ciência poderia caminhar com as suas próprias pernas, não dependendo de religião. Perceba que tudo que movia o homem era a religião, era a sua fé, eram os seus princípios de fé. Agora, com o iluminismo, eles dizem, olha, nós não precisamos mais de religião para entender o que quer que nós queiramos entender. Desconsiderando um princípio bíblico muito importante que é Deus. Quando Deus fala no livro de Gênesis para que o homem domine sobre todas as coisas, Deus está falando que o homem ele poderia estudar a respeito das coisas. É Deus que permite com que o homem faça isso. Quando o iluminismo vem, ele abre mão, ou ele subjuga, né? Ele deixa de lado, ele quer prender, deixa de lado por uma parte e por outra parte ele quer prender os princípios da religiosidade. O iluminismo ele abre espaço para uma teologia que propunha uma nova forma de ver a fé, uma nova forma de ver a fé cristã. Essa teologia é chamada como a teologia liberal, também conhecida como liberalismo teológico. Não confunda, quando a gente fala de liberal, no nosso caso aqui falando de teologia liberal, não confunda isso com o liberalismo que existe político e econômico. Não é o nosso ponto, nós não queremos defender nenhum lado e nem o outro. Agora, sim, nós vamos contra a teologia liberal. Isso eu já de antemão, antes mesmo de falarmos mais profundo sobre o assunto, nós trabalhamos uma teologia ortodoxa, não é a teologia liberal, e vamos falar os motivos disso nos próximos minutos. Pois bem, a teologia liberal, com o cunho do iluminismo, esse princípio de que a razão se sobressairia sobre a fé, que a razão ela iria tragar a fé, a teologia liberal ela começa a crescer, ela começa a ganhar vertentes muito fortes. Então ela trouxe uma nova forma de enxergar a fé cristã. E essa nova forma, ela destrói, ela vem destruindo valores e princípios rudimentares da fé cristã. Pois, dizia o iluminismo e agora a teologia liberal, são irmãs siamesas, né? não se separa. Teologia liberal e iluminismo não dá para separar. Diziam elas que nada que pudesse ser comprovado pela ciência poderia ter algum valor. Então, qualquer coisa que a ciência não comprovasse teria valor algum. Com isso, a fé cristã se limitou a um conceito meramente moral.
e não mais um conceito espiritual. A teologia liberal, ela traz para a fé cristã um princípio de que o importante é a questão do bem-estar do homem, o princípio de ser bom, de recato, mas os princípios transcendentais da fé, ela queria apagar, ela busca eliminar isso, e por isso ela é tão perigosa. Essa teologia, ela chega aos Estados Unidos com muita força no final do século XVIII, ali no início do pós-modernismo, né? Causando um grande alvoroço para as igrejas norte-americanas, porque foi uma chegada muito forte, uma chegada violenta, com pensadores, homens falando contra, e a igreja foi bombardeada com esses princípios totalmente desfocados à verdade da palavra de Deus. Com isso, em 1895, se levanta um movimento chamado como movimento fundamentalista. Não confunda, hoje, né, o movimento fundamentalista, ou fundamentalismo hoje, ele é pejorativo, né? Pensa-se que alguém que é fundamentalista é um ignorante, o fundamentalista é alguém bruto, que vai matar, que vai jogar bomba. É isso que na nossa sociedade, no nosso tempo, fundamentalismo ele traz este conceito. Mas quando em 1895 o movimento fundamentalista, que foi formado por diversas igrejas dos Estados Unidos, igrejas de vários princípios, não diria princípio, mas igrejas de várias formas de doutrinas, várias doutrinárias, batistas, episcopais, igrejas presbiterianas, igrejas luteranas, enfim, várias igrejas, as igrejas tradicionais, evidentemente, elas se veem diante de uma guerra, diante de uma afronta tão grande vindo pela teologia liberal, ela se levantando um movimento fundamentalista, que desenvolvem esses irmãos, que desenvolvem os 5 fundamentos da fé cristã, buscando combater a teologia liberal. Ou seja, com a teologia liberal, você talvez já tenha ouvido isso. Sabe aquela história de que quando Jesus multiplicou os 5 pães e o vinho, né? Multiplicou os 5 pães, multiplicou os 5 pães e os peixes. Na verdade, a teologia liberal é que diz isso, tá bem? A teologia liberal afirma que, na verdade, o grande milagre que houve ali é que, ao Jesus distribuir os pães que ele tinha em mãos, ele trouxe o milagre da solidariedade, ou seja, cada um disponibilizou aquilo que tinha e aquilo houve uma grande multiplicação. Então a multiplicação estava na solidariedade e não no milagre que Jesus tivesse feito de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes. Perceba que é um princípio totalmente contrário daqueles que são ortodoxos, nós que cremos que quando o Senhor pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, realmente daqueles 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou uma grande multidão, ainda sobejando 12 cestos. Pois bem, quando nós falamos a respeito disso, parece pequeno, parece bobo e sem expressão, que não causa nenhum problema. Mas, na verdade, esse tipo de teologia ela é muito séria, porque ela vai alcançar, ou porque ela vai vir contra o âmago do princípio da fé cristã. E aí, esses teólogos liberais, e existem hoje, cuidado. Às vezes eu vejo pessoas lendo, não falo para você não ler, mas para você ler qualquer coisa você tem que ter muito bem fundamentado os seus princípios de fé. E é o que a gente propõe aqui na Escola Bíblica da Família, fundamentar o nosso princípio de fé. E nós vemos pessoas usando e fazendo uso, né, de muitos princípios liberais, e isso é muito sério e muito perigoso. E esses teólogos liberais, o liberalismo teológico, com muita força na igreja dos Estados Unidos, começou a fazer com que a igreja se enfraquecesse. Mas irmãos se levantaram e levantaram ali o movimento fundamentalista, desenvolvendo os 5 fundamentos da fé cristã.
A partir de então, grandes movimentos evangélicos são levantados, trazendo à tona, fortalecendo, fortificando a ortodoxia bíblica. Isso é importantíssimo em nossos tempos, dando força a seminários e faculdades teológicas, onde nesse período os irmãos, a investida da igreja foi uma investida muito sábia, muito profunda, porque ela fez com que ela colocou irmãos nas faculdades. E você perceba que as faculdades americanas, uma grande parte delas, tem a sua estrutura, a sua origem são de igrejas. A sua origem é de um princípio teológico. Elas começaram como faculdades teológicas para depois terem os outros cursos. Então isso é uma história muito importante que faz parte da história evangélica, da história protestante e que nós devemos estar atentos a isso. Então, fortaleceu os seminários, fortaleceu as faculdades teológicas, as escolas bíblicas dominicais foram avivadas com o movimento fundamentalista. Com o movimento fundamentalista, as escolas bíblicas se tornaram muito fortes, se tornaram esteios da igreja. E hoje, muito importante, um tempo onde a escola bíblica tem sido deixada de lado, muitas igrejas não têm escola bíblica, muitas igrejas até tradicionais abriram mão de ter as suas escolas bíblicas, e isso é um grande erro, irmãos. E o futuro nos cobrará a respeito disso. Por isso nós temos retomado a escola bíblica aqui na nossa igreja, a escola bíblica da família, conforme falamos, porque nós queremos que os nossos irmãos sejam preparados, capacitados com os da palavra do nosso Senhor. Esta é a importância dos 5 fundamentos da fé cristã. Por isso e para isso, o Senhor nos inspirou, a partir desta história, o Senhor nos inspirou a trazermos este tema para a nossa igreja, para a família Barueri, os 5 fundamentos da fé cristã. Por isso, a partir das próximas aulas, as próximas 5 aulas que teremos, nós iremos falar sobre a infabilidade e a inerrância da Bíblia. Primeiro ponto, irmãos, crer que a Bíblia é infalível, é inerrante palavra de Deus, é a Bíblia. Vamos falar nisso na próxima semana, então fique ligado, às 8 horas, na próxima terça-feira, teremos a nossa transmissão ao vivo. Segundo, ao vivo não, né? É gravado, né? Mas a transmissão é na terça-feira. O segundo fundamento é a divindade de Jesus Cristo. Terceiro fundamento, o nascimento virginal de Jesus. Quarto fundamento, a morte expiatória de Jesus na cruz. E o quinto fundamento, a ressurreição corpórea de Jesus e a sua volta. Estes são os fundamentos da fé cristã. Esses fundamentos foram criados quando os irmãos do movimento fundamentalista desenvolveram esses 5 fundamentos. Eles falavam da seguinte maneira: olha, nós conversamos sobre tudo, nós falamos a respeito de livre-arbítrio, nós questionamos a respeito da ceia, nós questionamos a respeito disto ou daquilo, mas este princípio, estes fundamentos são inegociáveis. Para ser cristão, nós validamos, nós entendemos que a pessoa é um verdadeiro cristão a partir dos 5 fundamentos. Ele crê na inerrância e na infabilidade da Bíblia, ele crê na divindade de Jesus Cristo, no nascimento virginal de Jesus Cristo, na morte expiatória de Jesus Cristo na cruz e na ressurreição corpórea de Jesus Cristo e de sua volta. Se não crer nisso, não é cristão. E isso trouxe base, isso trouxe um fundamento à fé cristã em meados do final do século XVIII para o século XIX e muito importante para hoje. Nossas famílias, nossos filhos estão sendo bombardeados com histórias ou com ideias iluministas. Nossos filhos nós estamos sendo bombardeados, né? Não é só os filhos, estamos sendo bombardeados por princípios da teologia liberal, princípios que negam a ortodoxia bíblica, nos levando a nossa fé a minguar, ao fracasso na fé. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, eu lhe convido, continue conosco, que o Senhor fale ao teu coração. A nossa oração, eu falo isso sempre a vocês, em todas as transmissões eu falo isso, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Nós não lemos nenhum versículo bíblico hoje, e foi de propósito. Não, eu poderia ler, trazer a introdução, mas foi de propósito. Não li nenhum versículo bíblico nesta aula. Com o único propósito, para que você entenda
que o nosso princípio precisa ser guardado, trazendo história para que nós guardemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Que o nome do Senhor seja glorificado, fique atento, te aguardo na nossa próxima transmissão, próxima terça-feira, às 20 horas, se Deus quiser, estará ali o link para que você possa assistir conosco e possamos ser uma grande bênção na tua vida, na tua família. Convide seus vizinhos, convide seu amigo para assistir a estas aulas. Certamente o Senhor vai falar ao seu coração. Convide seus filhos, fale para os seus filhos assistirem. Essa escola bíblica não é apenas para adultos, é para jovens, adultos, adolescentes, podem assistir, até crianças podem assistir também, eu tenho certeza que o Senhor a impactará também, esse é o nosso propósito. Deus abençoe tua vida. Oremos ao Senhor, agradecendo por esse tempo privilegiado que nós temos de estudo, de busca do Senhor. Pai Santo, nós te damos graça porque estamos aqui na tua presença. Te damos graças porque o teu nome é glorificado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos agora de anunciar a tua palavra, de anunciar a ortodoxia bíblica, Senhor amado. Um nome tão deixado de lado e nós queremos resgatar isso para a saúde de nossa igreja. Glorifica o teu nome, abençoa os irmãos que estão assistindo. Obrigado pela Mari que nos ajuda aqui com isso também, fazendo a parte de arte, o João, enfim, a Nath, os irmãos que fazem parte da comunicação. Obrigado por cada vida, Senhor amado. Que seu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana na presença do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, se quiser, nos procure. Certamente os irmãos, os membros da família Barueri têm o nosso contato e eu estou à disposição para conversar, para trazer qualquer elucidação que venha precisar, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.